Beleza. Tá todo mundo vendo aqui, né? Tá bom para você. Beleza, então, continuando a nossa aula de resistência dos materiais, a aula, então, dessa semana, que aí é 43.2, a gente vai olhar com um pouco mais a fundo o nosso diagrama tensão-deformação e o nosso ensaio de tração, né? Então, da última aula, então, que foi ontem, né? Então, a gente falou da importância da resistência dos materiais, então, sendo que a mecânica, ela fornece a base para o projeto de elementos que estão submetidos a carregamentos ou esforços. Os elementos, então, são essas estruturas das edificações, conforme a gente comentou, e os componentes de máquinas e equipamentos. Então, eu até trouxe para a gente ler algum pode-se dizer até um estudo de caso, de falhas que acontecem aí no nosso dia a dia, de elementos que, infelizmente, não estão se comportando da forma adequada como foram projetados para serem, para que se comportassem. Então, acidentes podem acontecer por causa de ruptura e causar rupturas de estruturas. Né? Não vou trazer aqui de novo aquela recapitulação lá dos acidentes, porque a gente já falou. A gente tem uma falada por cima do ensaio de tração, então que ele é aplicado uma carga de tração em uma barra de metal, por exemplo, que possui uma seção transversal constante o suficiente para chegar a romper essa barra. Essa barra pode ser de aço, pode ser de alumínio, pode ser de latão, pode ser de material de plástico, material polimérico, e o corpo de prova pode ser redondo, né, ou pode ser quadrado também. A gente vai ver um pouco mais sobre isso hoje. Então, como eu expliquei lá para vocês, eu tenho lá um determinado corpo de prova, e esse corpo de prova, então, vai estar submetido a um esforço de tração. Né? Então, como se eu pegasse, sei lá, esse microfone aqui, eu puxasse a parte de cima e a parte de baixo disso aqui, né? Como se isso aqui fosse um corpo de prova. Então, a tendência é esticar ele. Então, ele vai diminuir o seu diâmetro. É claro que isso aqui é uma imagem exagerada, né? E vai chegar um ponto que eu vou conseguir romper ele. E aí, se vocês se recordam, eu falei que a forma como acontece o rompimento aqui tem a ver com o material. Então, material mais dúctil, um material mais tenaz, um material mais frágil, por exemplo, ele vai ter uma ruptura, vai aparecer uns dentes aqui, né? Um material mais dúctil, ele vai ter uma ruptura, então vai ter aquilo que a gente chama de empescoçamento. Em que a minha seção aqui, o diâmetro dela vai ser reduzido. Então, esse diâmetro ali sendo menor do que esse diâmetro aqui. Quando isso acontece, ocorre um encruamento. Então, um material desse tipo vai ter um ensaio assim, e vai ter essa curvinha aqui em cima um pouquinho melhor expressa aqui, né? Já o material mais frágil, já é um pouco diferente a curva dele. Mas, enfim, isso varia de material para material, de composição de material para composição de material, e também do tratamento térmico do material. Então, por exemplo, se bom, eu não vou explicar, adiantar, isso a gente vai ver na aula de hoje. Professor, quando eles fazem esses testes aí, Oi? eles fazem várias vezes com os mesmos elementos? Uhum. Mas é bastante vezes? É que depende do objetivo do estudo. Vamos supor que eu estou fazendo estudo num material super novo. Então, vamos pegar como exemplo, não sei se vocês já viram, mas existe hoje em dia impressão 3D em metal. Chama-se fusão seletiva a laser. Tem vários tipos, na verdade, né? E esse material novo ali que é formado quando se faz aquele processo de fabricação é uma coisa muito nova, né? Então, a gente precisa conhecer a propriedade desse material. Então, sim, são repetidos testes de acordo com diferentes parâmetros de fabricação daquele material, né? Então, vamos supor nesse exemplo de fabricação a laser. Então, por exemplo, o laser passa numa velocidade 1, né? Então, uma determinada velocidade. Então, tu tira lá 10 corpos de prova e faz ensaio em 10 corpos de prova. Aí, tu faz o laser com uma velocidade 2, então uma velocidade um pouquinho mais rápida. Isso vai influenciar no material. Vai lá, tira mais 10 corpos de prova, faz mais 10 ensaios. Ficou claro? Tá, então quer dizer que eles fazem, tipo, vários ensaios diferentes, de testes diferentes, ou você fala o mesmo teste várias vezes? O mesmo teste várias vezes, mas também o mesmo teste com diferentes parâmetros. Ah, entendi.
Então, por exemplo, a gente pode... E é claro que quando a gente está trabalhando, vamos supor, dentro da academia, dentro da universidade, né? Nós, por exemplo, eu como aluno de engenharia mecânica, eu tive uma disciplina no qual a gente foi no laboratório e a gente fez esses tipos de ensaio lá em loco, lá no laboratório. Aí a gente está vendo algum material novo? Não, a gente está só aprendendo como se faz esse ensaio. Então, a gente fez em um material de cada, um aço, um alumínio e um latão. E aí a gente escreveu lá os nossos relatórios e a gente viu como é que esse material se comporta, as propriedades mecânicas dele. Então, mas isso no ambiente acadêmico, né? Aí se a gente pegar no ambiente lá de pesquisa, lá, um doutorado, uma coisa assim, ou dentro de uma empresa que está desenvolvendo um novo tipo de material, aí a gente faz mais ensaios para a gente garantir que a gente tem uma repetibilidade daquela composição daquele material. Por exemplo, a Tupi aqui, eles desenvolveram um tipo de aço vernicular, ferro fundido vernicular, uma coisa assim para desenvolvimento de box de motor. Eles com certeza fizeram ensaios exaustivamente até chegar a um resultado que se repete, né? Que, não, agora eu entendi, esse material funciona dessa forma. Beleza? Então, alguns parâmetros são medidos quando a gente está fazendo ensaio de tração, que é a força que está sendo aplicada, a deformação, o alongamento do corpo de prova. Então, aquele corpinho de prova está ali, eu tenho uma garra aqui em cima, o qual eu vou puxar ele, né? Então, são duas garras, ele vai se alongar, e daí eu vou lá e meço, por exemplo, faço uma marcação aqui, eu posso até medir no olho não, com um paquímetro, né? Uma marcação aqui, e vejo qual o tamanho que isso vai se alongando ao longo do tempo. Ou coloco um extensômetro, que é o material lá elétrico, né, que está aqui, e vai medir a deformação desse material aqui. E geralmente, quando a gente está medindo lá com o extensômetro, quando a gente chega próximo da ruptura, a gente para a máquina, vai lá e tira o extensômetro, e daí rompe o material. Porque pode vir a estragar um extensômetro desse, né? É um material muito, muito caro. Então, o nosso diagrama de tensão e deformação clássico, então, esse aqui vocês vão encontrar em todos os livros, onde a gente tem aqui, a gente vai ver com mais calma nessa aula, mas aqui é a parte elástica, né? Eu já tinha falado sobre isso. E daqui, tudo para cá é a parte plástica. Então, aqui é a tensão máxima que o material está sujeito, depois ele diminui, chega aqui, rompe o material. Então, esse aumento de tensão que acontece aqui é justamente a formação daquele empescoçamento. Então, como o material começa a diminuir o diâmetro, começa a ficar muito encruado, a força que eu tenho que fazer para puxar ele acaba sendo maior. Então, notem, não é linear, né? Tem uma reta aqui embaixo, onde aqui a inclinação, essa reta aqui, sendo até aqui, onde a gente vai ver mais para frente, mas uma equação de primeiro grau, a gente consegue tirar alguns parâmetros aqui, por exemplo, o módulo de elasticidade. E esse aqui sendo o diagrama com todas as partes dele, um pouquinho mais detalhado aqui, né? A gente vai ver um pouquinho mais nessa aula, mas lembrando, aqui a gente está vendo o alongamento nesse eixo X aqui, e no eixo Y a gente está vendo tensão. O que era tensão? Tensão igual a força sobre área. Era o oposto da pressão lá. Quando a pressão a gente está comprimindo alguma coisa, né? Nessa área aqui de resistência dos materiais, quando a gente fala de força sobre a área, a gente está falando de tensão. Então, lembrando, né, essa área aqui, ela não necessariamente é a mesma, então, à medida que acontece o empescoçamento lá da minha peça, essa área acaba mudando, né? Então, a gente tem formas de contabilizar isso e fazer um gráfico real ou um gráfico teórico, por exemplo. Ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. É isso aí. Aqui é o meu maior limite de resistência, aqui é a tensão de ruptura. Acho que é isso aí. Aqui tem uma curva de ruptura real, né? Então ela é um pouquinho diferente, justamente porque esse esquema da área vai mudando, a área vai ficando menor, mas a gente usa para os nossos cálculos o gráfico teórico. E a gente pode calcular alguns parâmetros, como a gente falou, que é a nossa tensão, lá, que é a força sobre a minha área inicial. Para o gráfico real é a minha aqui está colocado P, né? Mas é a força também, está só um outro nome para carga, né? Sobre a minha área instantânea. E a deformação, que então, se eu tenho no meu eixo Y a minha tensão, no meu eixo X é a minha deformação. E a minha deformação é calculada por essa equação aqui, que é a variação do comprimento sobre o comprimento inicial. Então, a gente tem algumas propriedades mecânicas lá dos materiais, né? O limite de resistência à tração, que é um ponto importante, que é a máxima tensão de tração que pode suportar sem que ocorra a fratura do material. A gente tem também, então, o limite de resistência à tração. A máxima tensão de tração pode suportar sem que ocorra a fratura do material. Então, a gente está falando dessa parte já
limite de resistência, que é essa parte aqui em cima. Então, é o máximo que o meu material vai aguentar sem romper. Depois, a gente tem o nosso limite de escoamento. Então, a tensão necessária para iniciar a deformação plástica de um material tensionado, que eu deveria ter colocado o gráfico em seguida. O limite de tensionamento está aqui, ó. Onde, a partir daqui, a gente começa a ter uma deformação. Para cá, já é tudo deformação. Para cá, já é tudo deformação plástica, né? Utilidade, então, a gente já falou um pouco sobre isso, que é a capacidade de um material deformar elasticamente sem sofrer a fratura. Então, material muito dúctil, para diversas aplicações, ele é muito bom, né? Que eu consigo aplicar uma carga sobre ele, por exemplo, um parafuso, ele vai segurar aquela carga, e depois que eu solto a carga, ele volta para o comprimento inicial, ele não se deforma plasticamente. Tenacidade, então, é a quantidade de energia absorvida por um material à medida que ele vai se quebrando, né? À medida que eu vou tendo uma deformação plástica, eu vou aumentando a tenacidade do meu material. E resiliência é a capacidade de um material de deixa eu ver uma coisa. De estar absorvendo energia quando ele é deformado elasticamente. Então, Então, resiliência é isso. Ele absorve energia, se deforma elasticamente, depois volta para o começo. É similar ao material dúctil, né? O material dúctil é um material que tem uma boa resiliência, pode-se dizer assim. Então, amplamente utilizado na indústria, esse tipo de ensaio. Então, e como o Rodrigo havia perguntado, professora, se faz repetidos ensaios, sim. Então, na indústria de componentes mecânicos, esse teste pode ser utilizado para controlar as especificações da entrada da matéria-prima. Então, vamos pensar lá numa empresa que fabrica barros de aço, e essa utilização dessa barra de aço ela está sob tração na utilização dela. Então, é um produto, eu não consigo pensar em um exemplo agora, mas, por exemplo, que tem alguma coisa pendurada nela. E aí eu preciso garantir que essa barra de aço, por exemplo, que eu estou recebendo do meu fornecedor, tem as propriedades mecânicas que eu quero. Então, a cada 100 barras de aço, por exemplo, eu vou lá e 2 barras eu faço um ensaio de tração no corpo de prova tirado da peça e vejo se está de acordo com os parâmetros que a indústria quer. Beleza, aquele lote ali está dentro dos parâmetros, então toca a ficha, vamos produzir o que a gente está produzindo. Os parâmetros não bateram com os limites que a gente queria, então vamos ter que retrabalhar esse material, talvez fazer um tratamento térmico, ou talvez devolver isso para o meu fornecedor. O ensaio, então, ele é relativamente simples, né? E a realização é bastante rápida dele. Então, é por isso que ele é amplamente utilizado. Ele é o mais utilizado para pegar essas propriedades, porque é o que traz mais informações e é o mais fácil de fazer. Então, ali tem informações significativas para o projeto e para a fabricação de peças e componentes. E o grande objetivo dele é esse, né? Então, entender como o material reage devido aos esforços de tração, avaliando as deformações dele. Limites de resistência, limites de ruptura do material. Então, consigo fazer todo um projeto de alguma coisa baseado nas informações que eu pego do ensaio de tração. Fatores que influenciam a tração, o ensaio, né? Então, a composição química da liga, então, se eu tiver, por exemplo, mais ou menos carbono, vai dar um gráfico diferente, vai ter propriedades mecânicas diferentes naquele material. A temperatura do ensaio, então, existem ensaios que são feitos a quente. Professor, mas por que é quente? É só a gente pensar dentro de um motor de um carro. O motor de um carro é quente dentro, né? Então, a propriedade dos materiais ali dentro do motor é diferente do que se a gente estiver ensaiando deles em temperatura ambiente. Então, existem máquinas específicas para estarem fazendo ensaios a quente. Então, tu coloca uma capa ao redor da peça que está sendo ensaiada e ela tem resistência elétrica. Tu liga na eletricidade e tu controla a temperatura daquela peça ali. E aí tu começa o ensaio de tração. A velocidade de deformação, então, quanto mais rápido eu puxar, ou mais devagar, isso vai influenciar. E a anisotropia do material. A gente vai ver um pouco mais a fundo o que é anisotropia. Mas a anisotropia são descontinuidades que tem dentro do material. Então, por exemplo, eu posso ter um material que tem uma bolha de ar dentro, alguma coisa nesse sentido, ou a composição dele dentro, num determinado período, muda por algum motivo. Ou ainda, a anisotropia pode ser relacionada eu vou mostrar mais para frente, mas como eu corto o meu corpo de prova. E o tamanho de grão também. O tamanho de grão está totalmente relacionado ao tratamento térmico que aquele material sofreu e também da onde veio aquele material. Porque se ele passou por um trabalho
e ele ficou com um grão muito encruado, então, por exemplo, eu pego o material e faço a forja desse material, então eu bato nesse material, ele vai encruar bastante. Então ele vai ter a tendência de aumentar a resistência, mas ele também vai ficar mais frágil. Ou não, eu faço um tratamento térmico. Então eu pego esse metal, coloco dentro do forno, ligo o forno até uma determinada temperatura lá, por exemplo, um aço, eu levanto ele até 800 graus, desligo o forno e deixo ele esfriar lentamente dentro do forno. E aí a gente faz o tratamento térmico de normalização. Então o metal volta a ficar mole. Né? Então esses são os fatores que vão influenciando. E o tratamento térmico que está, como eu falei, associado ao tamanho de grão. Então a influência da composição química, quanto maior a quantidade de carbono existente no aço, maior a sua resistência mecânica e, consequentemente, menor a sua ductilidade e tenacidade. Então, o limite elástico dele lá acaba ficando menor aqui. Então, o gráfico vai ficando mais para cima. Ó. Então, aqui eu consigo ter uma deformação plástica maior, consigo... Esse gráfico aqui não é muito bom porque ele está em alongamento em porcentagem, então ele não está tão bonito, né? Mas ele é só para a gente exemplificar que um aço com maior teor de carbono, via de regra, ele vai ter uma resistência aqui, uma tensão que ele vai suportar maior, né? Então, se a gente pensar até a ruptura, está bem alto esse aqui comparado com esse daqui, né? Que já rompeu aqui numa tensão mais baixa. Então, a composição química do material influencia significativamente. E a gente geralmente utiliza o aço para fazer as nossas análises, porque é um dos materiais mais utilizados aí na indústria, né? Então, fabrica de tudo, né? Desde carro, desde até componentes aeronáuticos, desde moto, qualquer máquina mecânica vai ter aço no meio dele, é muito difícil não ter. E a influência da temperatura, então, o aumento da resistência e a perda da ductilidade em baixas temperaturas. Então, ao contrário de temperaturas altas, eu achei esse gráfico aqui, achei interessante que mostra temperaturas baixas. E a gente pode pensar em algo em torno de, por exemplo, menos 200 graus Celsius, né? Então, o meu material, o limite elástico dele fica ridiculamente baixo, né? Apesar de aumentar a resistência dele, quando ele quebra, quando ele rompe, ele simplesmente quebra, né? Então, ele vai lá e quebra de uma vez só. Então, tipo um bloco de gelo quebrando mesmo, né? A gente pode lembrar disso, né? Menos 100 graus, ou aqui a temperatura ambiente. Então, diferentes materiais vão ter diferentes comportamentos aqui. Aí podem me perguntar, professor, mas menos 200 graus Celsius, onde que a gente vai ter menos 200 graus Celsius? Nas nossas, por exemplo, espaçonaves, né? As coisas que a gente manda para o espaço, quando está numa parte escura, que não está vindo a luz do sol, a temperatura é extremamente baixa, né? Já quando está de cara para o sol, por exemplo, lá uma espaçonave, a temperatura é muito mais alta. Tanto é que o lado que ela está pegando o sol é muito mais quente do que o lado que ela está fria. Por isso tem algumas espaçonaves que rotacionam para estar fazendo uma melhor distribuição do calor e não ter essas influências aqui das temperaturas dos materiais. Então, para ela não ficar extremamente frágil lá em cima no espaço. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguma curiosidade? Beleza. Seguimos então. E anisotropia, que é aquela palavra que eu falei, talvez seja uma palavra nova para vocês, não lembro se vocês já viram, mas aqui quando a gente está trabalhando nessa parte de ensaios mecânicos, a anisotropia é alguns materiais que passam por um processo de fabricação mecânica. Então, como eu falei, né, laminação, forjamento e extrusão, as propriedades mecânicas podem variar de acordo com a direção da peça. Dessa forma, a direção que se extrai corpo de prova é importante. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um material aqui que foi soldado. Então, aqui foi colocada uma carga de solda aqui. E eu quero analisar qual que é o comportamento da parte próxima a essa solda. Então, aqui tem a nossa zona afetada termicamente, né? E aí, vamos supor que eu tire um corpo de prova desse comprimento aqui, para fazer um ensaio de tração aqui, nesse corpo de prova, ou um corpinho de prova menor aqui, para eu estar fazendo um ensaio de tração aqui. Então, a direção que eu peguei esses corpos de prova são diferentes. Então, eu posso obter diferentes propriedades por conta dessa diferença da minha seção transversal. Então, se eu pegar ele no sentido longitudinal, então eu vou ter mais área aqui afetada termicamente, porque está no comprimento da minha solda.
Se eu pegar na minha direção transversal, vou ter uma área menor aqui afetada termicamente. Inclusive, a composição daqui vai ser diferente do que a daqui. Então, dependendo de onde eu tiro o meu corpo de prova, vai influenciar no resultado final do meu ensaio. E aqui, se eu tiver, por exemplo, uma peça que passou lá por um processo de laminação é aquele que eu tenho rolos aqui, né? E eu passo a minha peça no meio, então ela era maior, ela tinha um diâmetro maior, ela passa por dentro desses rolos e ela vai ficar mais fina aqui. Então, vou laminar lá uma chapa de aço. Então, se eu tirar, de novo, um corpo de prova na direção longitudinal, aqui vai ter uma determinada propriedade. Se eu tirar nessa direção transversal, vai ter uma outra propriedade. E o que isso influencia? Influencia na aplicação dessa peça. Então, depois que eu laminei, eu cortei a peça e eu vou utilizar ela. Lá, quando eu for utilizar na peça que eu estou fazendo, eu tenho que entender qual que é a direção que eu vou fazer o esforço mecânico daquela peça. Isso vai influenciar, então, como que eu vou pegar os meus corpos de prova para fazer a análise. Tranquilo a isotropia, gente? Alguém tem alguma dúvida? Existem outras definições lá da química e tal, mas isso aqui é a definição para a nossa aplicação. Alguém não entendeu? Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Eu estava numa dúvida, Rafael, só na questão da deformação elástica. É aquela que vai e retorna ao estado anterior, é isso? Isso aí. A gente vai explorar um pouquinho mais agora aqui nessa aula. Então, a elástica, aquela dica que eu digo que é tipo um elástico, né? Tu puxa e solta, o elástico volta, né? A plástica é aquela que se tu pegar uma sacola plástica e desgastar ela não vai voltar, né? E o pouquinho que ela voltar é a parte elástica que trouxe ela de volta. Então, o metal, ele sofre as duas coisas, tanto a elástica quanto a plástica. E mesmo se eu puxar o metal até a parte plástica e eu soltar ele, o pouquinho que ele voltar é o elástico que está puxando essa parte de volta. Tradicionalmente, quando a gente faz ensaios de mecânicos, a gente tem um corpo de prova padrão. Professor, por que é um corpo de prova padrão? Porque se eu fizer um ensaio mecânico de um aço aqui no Brasil, aqui em Paranavaí, lá, se tiver uma máquina de ensaio de tração, e eu fizer lá um ensaio que tem um resultado, e uma pessoa que estiver do outro lado do mundo, que estiver nos Estados Unidos, que estiver no Japão, que estiver na China, que estiver em qualquer lugar, na Europa, pegar essa mesma peça e fizer o mesmo ensaio, ela vai ter que chegar no mesmo resultado. Ou ela pode chegar num resultado diferente. Mas essa diferença não pode estar relacionada ao tamanho daquela pecinha que foi colocada aqui, ao corpo de prova. Então, o comprimento da seção reduzido deve ser no mínimo 4 vezes o seu diâmetro, 60 milímetros é um valor comum. O comprimento útil ali é de 50 milímetros. Então, aqui tem um corpo de prova de seção circular, né? Eu posso ter ele quadrado também. O mundo inteiro utiliza corpos de prova desse tipo. Então, se eu fizer um corpo de prova aqui, fizer um ensaio de tração, escrever um artigo, achar os meus resultados e alguém tentar replicar esse artigo em outro lugar, vai ter que seguir a mesma metodologia, vai ter que ter o mesmo tamanho do corpo de prova, o mesmo material, tal. E não só isso, como também para a gente comparar materiais diferentes. Então, o tamanho do corpo de prova não vai influenciar no resultado final. O que vai influenciar no resultado final são outras condições. Tratamento térmico, o grão todo encruado ou não, a propriedade do material, uma composição química que mudou, mas não o tamanho dele. Então, o tamanho dele é padrão. O alongamento, a gente já falou um pouco sobre isso, ocorre quando a gente vai fazer esse ensaio, né? Então, o meu material, ele tem a tendência de ficar mais comprido. Então, é por isso que a gente calcula aquele exímio, que é igual a essa variação do comprimento pelo meu comprimento inicial, né? Que é igual ao meu comprimento final menos o meu comprimento inicial sobre o meu comprimento inicial. Aqui, tanto faz usar I ou falta usar zero aqui, né? Dizendo inicial. Então, aqui mostra o nosso empescoçamento aqui, ó. E é aqui onde o material vai romper. Claro que esse corpo de prova, né, de novo, ele está deitado, mas na verdade ele acontece de forma em pé aqui. Então, é assim que vai se comportando o material no meu ensaio de tração. Ó. Então, aqui eu tenho o meu material inicial, ó, e aqui ele está no regime elástico ainda. Então, o meu material aqui está grande, ó, ele tem uma dimensão aqui, sei lá, 1, né? À medida que ele vai sendo puxado, ó, o tamanho dele vai diminuindo, 0,5. Claro que não é essa proporção, mas só para fins de exemplo. Aqui, depois aqui ele está ainda menor, já está 0,1, e ele já está começando a formar um empescoçamento.
chega num ponto em que a gente sabe que a ruptura vai acontecer. O que a gente faz, tira o extensômetro e puxa ele até ele romper. Existem algumas formas de estar medindo esse alongamento aqui. Então, né, lembrando, o gráfico é tensão por alongamento. Então, eu posso colocar um extensômetro, mas a própria máquina, ela mede a distância entre as duas castanhas, vamos dizer assim, as duas peças que estão prendendo ela ali, né? Mas, assim, mais confiável mesmo é colocar um extensômetro ali no meu corpo de prova. Então, tipos de deformação, ó, aqui deformação elástica, ela não é a permanente. Uma vez cessados os esforços, o material volta à sua forma original. Contrapartida plástica permanente. Uma vez cessados os esforços, o material se recupera. A deformação só é elástica, né? Mas vai ficar com essa deformação residual plástica. Ela não volta mais à sua forma original. Então, isso aqui é muito utilizado para fazer inspeção em caldeiras, por exemplo, em vasos de pressão, né? Os parafusos da caldeira, no máximo, eles vão se deformar elasticamente. Eles jamais podem estar se deformando plasticamente. E já aconteceram de pessoas irem fazer manutenção e veio o parafuso, tu já consegue ver que ele está formando aquele empescoçamento, né? Imagina, isso iria provocar um acidente. Então, aqui, como a gente já falou, ó, a parte 1 é o meu regime elástico, onde eu posso utilizar a lei de Hooke para estar tirando as propriedades dali. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Na verdade, a gente vai falar um pouco hoje sobre o módulo de elasticidade. Depois, toda essa parte 2 aqui, como a gente já viu, então, é o meu regime plástico. Aí eu tenho a minha resiliência, que é a área da região da curva 1. Então, a resiliência é quando eu soltar lá a carga, ele volta. E a parte tenaz é a área total da curva. Então, a parte 1 mais 2 é a tenacidade. Aqui é onde acontece a ruptura. E aqui a tensão máxima. Após ela, então, vai começar o empescoçamento e a restrição e vai romper. Está escrito mostrar vídeo aqui, mas é só porque eu peguei essa figura de outro lugar. Eu acabei não trazendo um vídeo ainda nessa aula para a gente ver o ensaio. Eu tinha um até que eu tinha filmado quando eu fiz o ensaio de tração no laboratório. Porque quando rompe o material, dá um barulho alto, né? Então assusta e tal. Foi bem interessante. E, por fim, então, o módulo de elasticidade é um parâmetro que a gente tira a partir do gráfico desse ensaio. Então, ele vai dar uma indicação da rigidez do meu material. Depende fundamentalmente, então, das forças de ligação interatômica do material e varia com a temperatura. Então, esse aqui é aquela primeira parte do gráfico lá. Depois daqui que vai ter aquela parte aqui e vai subir, ó. Mas o meu módulo de elasticidade é só nessa primeira parte aqui, ó. E é essa reta aqui, ó, a gente consegue achar a equação da reta que me diz qual que é, por exemplo, a inclinação dessa reta aqui. Então, se nós lembrarmos lá uma equação de uma reta do tipo y igual a x, e o que a gente tem no eixo y? A minha tensão. E o que a gente tem no eixo x? A minha deformação. Então, a gente colocou a tensão aqui, a tensão aqui, e a minha deformação aqui. E a gente consegue calcular esse Ezinho. Então, se eu substituir, então, a minha fórmula é tensão igual ao módulo de elasticidade vezes a minha deformação. Se eu passar esse daqui dividindo, então vai ficar tensão sobre alongamento igual ao meu módulo de elasticidade. Trocando de lado, módulo de elasticidade igual a minha tensão sobre a minha deformação. O módulo de elasticidade é muito utilizado no dimensionamento de equipamentos. A gente deve ter usado, eu não me recordo se foi o módulo de elasticidade lá para os parafusos, mas a gente pode usar o módulo de elasticidade. Não, a gente calculava pré-carga. Depois eu dou mais uma olhada, mas existem formas de utilizar o módulo de elasticidade para estar dimensionando diversos tipos de componentes mecânicos. Na próxima aula eu vou trazer exemplos no qual a gente pode até recordar alguma coisa de utilização disso na prática. Então, agora vocês sabem de onde vem isso, né? Então, isso que a gente usou lá para fazer o dimensionamento dos parafusos vem desse tipo de ensaio aqui. Então, aquelas tabelas todas que foram montadas vêm desse tipo de ensaio mecânico aqui. Então, o módulo de elasticidade, por exemplo, do aço é 210 gigapascal. Isso aqui em termos de literatura, né? É cerca de 3 vezes maior que o correspondente para a liga de alumínio. Consequentemente, quanto maior o módulo de elasticidade, maior a deformação elástica resultante da aplicação de uma determinada carga. Então, em termos de via de regra, o aço vai conseguir segurar uma carga maior do que o alumínio. Mas claro que o alumínio é utilizado porque tem outras propriedades que são interessantes, como, por exemplo, ele não oxida, esse tipo de coisa.
Então, aqui tem o exemplo do aço, ó, então o gráfico dele fica desse tipo aqui, ó, a tensão de ruptura dele está aqui atrás, né? Então, imagine, 270, aqui já está 270, né? Aqui está falando 210, mas é porque são literaturas diferentes, mas é uma tensão média, né? Então, aqui seria 240, aqui está 70. Isso aqui mostra que eu consigo ter uma parte elástica maior, então uma tensão maior lá no meu aço. E tudo isso vem da onde? Vem desses tipos de ensaio. Então, essas coisas que a gente entende e conhece dos materiais vieram de levantamentos feitos ao longo do tempo dessa forma. Gente, a aula de hoje era isso. É uma aula tranquilinha. Então, vai ter lá as atividades assíncronas para vocês estarem colocando. Então, cite 3 fatores que influenciam nos resultados do ensaio de tração. Está aqui nos slides, a gente discutiu. E o que é módulo de elasticidade e como ele é calculado. Professor, Diga. lá no laboratório do IES tem a máquina de ensaio de tração. Ah, tem lá. Legal, o Cato já fez esse ensaio de tração quando eu estudei lá uns anos atrás. Ah, legal, legal. Ele esticava a peça e ela chegava a ruptura. Isso, ela rompe, ela faz um barulhão e rompe, né? Yeah.